Muito boa tarde a todos. I feel like saying a little word. Hello, nice to have you in Portugal. It's a pleasure. Caro Presidente da Academia de Engenharia, Engenheiro Sebastião de Azevedo, caras e caros membros do Parlamento Europeu, nos quais se encontram a minha amiga Graça, de há muitos anos, os engenheiros do Rinho, que é para se sentir mais próximo de mim. Martin, nice to have you here, as I said. Caro bastonário, da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, neste caso engenheiro, então. É com muito prazer que eu estou aqui numa ordem que me acolhe desde 1978. Também gostaria de dar uma palavra especial ao Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, Jorge Lissa. Se não houvesse outra razão, seríamos dois engenheiros eletrotécnicos. E uma palavra também de apreço à Sra. Engenheira Lídia Santiago, porque nos tem dado um apoio particularmente importante numa iniciativa que eu acarinho imenso, que é das Engenheiras por um Dia, garantindo assim que também, neste ano internacional das competências, temos uma atenção particular ao balanço de género. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, nos quais também conto alguns amigos de longa data. Deixem-me começar por felicitar a Academia de Engenharia, a Ordem dos Engenheiros e os membros do Parlamento Europeu por esta iniciativa, que me parece particularmente oportuna e pertinente de promover o debate que aqui hoje decorreu. Tive a oportunidade, como o Sr. Engenheiro disse, de ver algumas das intervenções, mas tive também alguns adjuntos do meu gabinete que me passaram quase online o que estava a passar aqui na medida em que as outras reuniões me permitiram. E é verdadeiramente com muita satisfação que eu hoje estou aqui, na qualidade de Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, e estou aqui para me juntar a esta discussão que eu tive a oportunidade de verificar, pela pouco tempo que estive convosco, que foi muito rica, sobre um tema que é, eu diria mesmo, de importância maior para a digitalização. Como é que nós podemos aproveitar os dados que todos os dias são produzidos em quantidades incríveis para promover o crescimento de uma economia dinâmica e eficiente em termos dos seus recursos e para criar uma sociedade digital que seja também justa e inclusiva. Falamos de um recurso que é particularmente abundante e de um potencial que eu diria inestimável. Os dados produzidos não só pelas máquinas, mas também pelos seres humanos, cresceram e crescem de forma exponencial nos últimos anos, e à semelhança do que acontece com a música ou com a eletricidade, podem ser aproveitados em simultâneo por diferentes pessoas, para vários propósitos, sem que isso conduza ao seu esgotamento ou uma diminuição do seu valor, antes pelo contrário. Contudo, falar deste potencial inestimável é também falar de um potencial que está quase todo por explorar. Atualmente, estima-se que apenas 20% dos dados gerados pela indústria na União Europeia sejam efetivamente utilizados. E tal como acontece com os outros recursos, também os dados, por mais relevantes que sejam, servirão de pouco se permanecerem inacessíveis à academia e à indústria, e se não forem objeto de um tratamento que possibilite a sua transformação em informação, da qual possa retirar-se conhecimento e utilidade. Hoje foi destacado que a criação de uma verdadeira economia dos dados, justa e inovadora, é uma preocupação europeia. E, neste sentido, agradeço, obviamente, aos senhores membros do Parlamento Europeu por nos terem ajudado nesta reflexão, que, aliás, dear Martin, is well reflected in the guide for the digital decade and in the regulation around data. Ou seja,
que foi bem refletida nos trabalhos que foram feitos aqui. Agradeci em particular à Martine, porque fez ela a exposição sobre o guia para a década digital e todos os outros aspectos que aqui foram mencionados pelos dois parlamentares europeus, em particular relacionados com o regulamento dos dados. Todos estes instrumentos que vocês falaram aqui e de que estamos implicitamente a falar, têm um objetivo comum: permitir, por um lado, a plena realização do potencial da inovação baseada nos dados, proporcionar oportunidades para a reutilização dos dados e eliminar os obstáculos ao desenvolvimento de uma economia europeia baseada nos dados. Eu diria, e queria afirmar aqui, que em Portugal nós queremos dizer com convicção que estamos particularmente alinhados com os objetivos europeus e permitir-me depois que eu faça algumas reflexões sobre algumas das perguntas que foram aqui elaboradas. Trilhamos, por um lado, o importante caminho em matéria de promoção de transparência e de dados abertos, um aspecto particularmente importante, tem a ver com a ética, com os valores europeus, e às vezes, quando nós falamos sobre os blocos mais a este ou a oeste, e eu gostaria de fazer uma vez mais uma referência a Martine, que disse: não se fala na Europa, falemos em nós. Gostaria que nós fizéssemos também a reflexão se preferíamos viver no bloco mais a leste ou mais a oeste, porque assim poderemos avaliar os constrangimentos geopolíticos e de limitações a uma sociedade democrática que podemos encontrar num lado, ou a valorização da pessoa humana enquanto centro da atenção, que eventualmente no outro lado poderemos não encontrar. Mas eu gostaria de dizer que trilhamos este importante caminho em matéria de promoção da transparência e de dados abertos, que se concretiza diariamente através da disponibilização de informação pública em repositórios, como o Portal da Transparência ou o Portal de Dados Abertos, que é um catálogo central de Open Data em Portugal, que aloja e referencia dados abertos de diferentes organismos e diferentes setores da administração pública. E, caros amigos, se me permitem que assim vos trate, estas iniciativas, de facto, contribuíram para que, apenas durante o ano de 2022, Portugal tenha subido 10 lugares, eu repito, 10 lugares, na classificação de Open Data Maturity Report, relatório anual que analisa o nível de maturidade dos Estados-membros da União Europeia e de outros países europeus em matéria de dados abertos. Ou seja, se repararem a nossa posição no Open Data Maturity Report de há 2 anos e hoje, nós subimos 10 pontos, estando neste momento alinhados até um pouco acima da média europeia. Seguimos assim, claramente e sem hesitar, pelo caminho da disponibilização generalizada de dados abertos, enquanto promotores de ganhos de eficiência do setor público e, obviamente, de crescimento económico do setor privado. Mas estamos também comprometidos com o objetivo de criar as condições necessárias para que os agentes económicos, a academia e a administração pública possam potenciar o valor dos dados. Para isso, este Governo está a preparar o novo Plano de Ação para a Transição Digital, um documento estratégico que, tendo as pessoas, as empresas e o Estado como pilares fundamentais, desenvolve medidas integradas que procuram articular diferentes sinergias e políticas setoriais em prol da afirmação de Portugal como um país avançado e digital. Ao mesmo tempo, estamos também empenhados na criação de uma estratégia nacional de dados, alinhada com a estratégia europeia para os dados, que possibilita a sua livre circulação entre todos os setores e com benefício para toda a sociedade, contribuindo para decisões mais informadas, para a maior transparência e aceleração do progresso científico e da inovação e, consequentemente, para a valorização económica e social do nosso país. No outro plano, a atuação do Governo na promoção de uma economia de dados dinâmica e competitiva, que permita a criação de valor pelo tecido empresarial e a criação de condições favoráveis para a prestação de melhores serviços públicos,
tem também passado pela implementação de muitas outras medidas concretas. Em alinhamento com as metas fixadas no guião para a década digital, queremos garantir que o acesso aos serviços públicos de maior impacto para as empresas e os cidadãos seja feito de forma intuitiva, online e sem necessidade de disponibilizar informação que já esteja na posse da administração pública. Com este objetivo, agregamos e disponibilizamos online no portal e-Portugal, informação sobre mais de 1000 serviços públicos diferentes. E, muito recentemente, automatizamos e digitalizamos vários serviços essenciais, como a renovação do cartão de cidadão, o registro de nascimento, ou o pedido de nacionalidade portuguesa, ou mesmo o envio de faturas desmaterializadas. E gostaria de ressaltar neste momento que deve ser um motivo de orgulho para todos nós que Portugal participe no conjunto das 10 nações mais avançadas no fornecimento de serviços digitais pela administração pública. É um motivo de orgulho que nós participemos ao lado da Coreia do Sul, ao lado da Nova Zelândia, do Reino Unido, da Estónia, da Dinamarca, do México, do Canadá, como sendo parte do grupo Digital Nations. Mais do que ser parte do grupo Digital Nations, cabe-nos a responsabilidade este ano de liderar esse grupo, garantindo que a qualidade e os avanços que atingimos até agora no fornecimento de serviços da administração pública atinja novos patamares e que possamos, de alguma maneira, contaminar positivamente outros países, nomeadamente no contexto português, os países da CPLP ou de regiões como a América Latina ou a África. Gostaria de dizer também que, para além do esforço ao nível governamental e em simultâneo e à escala local, também os nossos municípios e comunidades intermunicipais desenvolvem projetos inovadores e assentes em dados. Dados do setor público, dados do setor privado, que otimizam a tomada de decisão em áreas tão distintas como a mobilidade urbana, a gestão de resíduos ou o aproveitamento de recursos hídricos e energéticos, tão relevantes no atual contexto de transição climática em curso. E, finalmente, uma menção que, de certo, nos avivará memórias de um passado recente. Permitam-me que termine falando-vos do setor da saúde e da forma como a recente experiência pandémica demonstrou o extraordinário papel que os dados desempenham na otimização dos processos de diagnóstico e de tomada de decisão, na melhoria dos cuidados e na diminuição da fraude e do desperdício. Graças a soluções tecnológicas atuais e ao crescente volume de informação em formato digital, é hoje possível ao Estado controlar com precisão o volume de prescrições emitidas ou o valor da sua comparticipação, limitando de forma substancial o risco de fraude que resultava, por exemplo, de prescrições manuais. Este volume de informação em formato digital permite também o desenvolvimento de algoritmos assentes em ferramentas de inteligência artificial que apoiam a tomada de decisão de profissionais de saúde e otimizam a gestão de recursos valiosos, como medicamentos ou outros serviços. E, uma vez mais, será importante, neste contexto, refletir que a via europeia para a inteligência artificial, explorando com certeza a inovação tecnológica, mas valorizando os aspectos éticos e os valores europeus, é de particular importância. Poderia continuar a dar mais exemplos na área da saúde. Os utentes e os profissionais beneficiam hoje da possibilidade de realização de teleconsultas através de mecanismos muito simples e de acesso à informação clínica fundamental em formato completamente desmaterializado, permitindo evitar deslocações presenciais aos locais de prestação de cuidados e duplicações desnecessárias
de exames e outros procedimentos. Uma vez mais, gostaria que Portugal se encontrasse orgulhoso do trabalho que tem sido feito numa área tão vital e que será de fundamental contribuição para o espaço europeu de dados na área da saúde, um dos espaços em que a Europa pode avançar, aliás, um dos objetivos da década digital, e em que a Europa pode mostrar a importância de colaborarmos todos nesta Europa que construímos dia a dia. Antes de terminar, permitam-me fazer algumas reflexões sobre alguns dos pontos que foram aqui levantados. Primeiro, estes valores comuns. A importância de não termos medo de afirmarmos a centralidade do homem, a centralidade do cidadão, a centralidade de nós próprios. É um paradigma que nós defendemos há muito tempo, é um paradigma que este governo defende, incluindo na relação entre a administração pública e o cidadão. Não é o cidadão que se deve aproximar da administração pública, é a administração pública que tem de se aproximar do cidadão. 3 palavras fundamentais: aproximar-nos, anteciparmos e automatizarmos os nossos serviços, um lema de um programa paradigmático, de um programa que é conhecido em toda a Europa, do programa Simplex. Estes valores da centralidade, e falo apenas na relação com a administração pública, levam-nos a que nós não exponhamos a complexidade da administração pública para o cidadão ou para as empresas, mas sim que nos unamos à volta dos eventos de vida, quer pessoais, quer da empresa. And I would like to refer the short reference that Martin made to her past as an entrepreneur. Portugal, in his PRR, our Resilience and Recovery Package, paid particular attention to the removal of unnecessary constraints and cost of context for enterprises. I'd like to make a comment. No, Portugal is not good just because it has good food, good weather, good sun and sand. It is also for that. And geopolitically speaking, it is very important. Unfortunately, after the invasion of Ukraine by Russian troops, those apparent non-determinant aspects become even more important. But we cannot survive as a country that values only the natural characteristics of its people or its land. We act. And the fact that today in our parliament, we have a law to define what is a startup, and that we act decisively on the aspects of stock options is another aspect that will attract even more people for Portugal. Yes, there is implication in terms of the digital nomads, but there is always a way of looking into our future, a pessimistic and an optimistic way. I'm optimistic, and I'd like to see that Portugal would thrive because it will attract talent, because it will create an ecosystem, and in that ecosystem, people will move from one company to the other. The other countries in Europe recognize Portugal as a startup nation, reason why we have a proto-agency in Portugal called ESNA, European Startup Nations Alliance, and that's why our public policies should complement our natural good food, our natural, and I think that's important. Sometimes we joke with that, but Portuguese, and I think that Graça and Carlos Ourinho will testify that when they, confront themselves with other nationalities in Europe, we are particularly skilled to get multicultural teams. So let's exploit this to the maximum. So thank you, Martin, for bringing back me to the aspects of entrepreneurial aspects. Skills, cybersecurity. Why do I bring the two words together? I'm speaking in English now to facilitate a bit life to Martin, but I can return back to Portuguese anytime. You understand my Portuguese? There should be something wrong with my Portuguese then. Well, vamos então em português. Competências
e cibersegurança. Duas referências foram feitas aqui. A Europa está no ano das competências digitais. Outra referência, das competências em geral, tem razão, Carlos. Outro aspecto que o Carlos referiu, no contexto da cibersegurança, facilitar academias de cibersegurança. Então, deixem-me dar 2 pontos de informação. Em junho do ano passado, na conferência de cibersegurança que o Centro Nacional de Cibersegurança organiza, lançamos o programa C Academy, Academia de Cibersegurança. Parte do investimento total de 47 milhões de euros na formação de competências avançadas na área de cibersegurança. 9.400 pessoas serão formadas nessa área. Mas não serão formadas, porque eu utilizei o tempo do verbo errado. Estão a ser formadas. Há uma semana estive no ISEL, no primeiro curso que foi dado dentro desse contexto. Há 2 dias estive no norte de Portugal e, para minha surpresa, encontrei numa das, não se chamam delegações dos institutos politécnicos, ou seja, num polo, muito obrigado, no polo de Felgueiras, do Instituto Politécnico do Porto, uma turma a colaborar também no programa de C Academy. Também em outubro, Portugal avançou como o mês das competências digitais. Todo o mês de outubro foi dedicado a isso. Uma vez mais, gostaria que Portugal e nós todos nos sentíssemos orgulhosos da capacidade coletiva que tivemos de avançar com projetos nacionais que se veem hoje refletidos numa dinâmica europeia. Isto só releva da criação de uma dinâmica comum entre a dinâmica da União Europeia e a dinâmica dos vários países. Nós contribuímos para as ideias europeias e nós beneficiamos dela. Ou seja, quando a estratégia de dados europeia e a estratégia de inteligência artificial europeia e a estratégia de blockchain europeia são postas em movimento, não são coisas exógenas, são coisas para as quais nós contribuímos e temos que beneficiar. Quando eu aproveito neste momento para desafiar todos aqueles que nos estão a ouvir para colaborarem ativamente na definição das novas estratégias de dados ou de inteligência artificial que vamos pôr em marcha, não o façamos de uma forma completamente autónoma, beneficiemos do investimento que já fizemos na criação de uma estratégia europeia. E percebamos que a estratégia de dados e de inteligência artificial e a estratégia de computação avançada que a Graça falou com o Deucalion, que está a ser instalado no norte do país, também não são independentes umas das outras. Porque a capacidade de computação avançada é importante para tratar os dados e não há inteligência artificial se não estiver baseada em dados. É assim que eu gostaria, é assim que o Governo gostaria de ver as novas estratégias digitais, como eu costumo dizer, integradas verticalmente com a Europa, dependente da maturidade em que Portugal se encontra, e integradas horizontalmente. E gostaria de, em particular, abrir as portas bem grandes à Ordem dos Engenheiros e às suas competências várias para nos ajudarem nesta reflexão que é tão importante para nós. A Europa sempre se debateu com este balanço entre regulação e inovação. E não é um balanço fácil, mas é um balanço que tem garantido à Europa um papel de inovação nesta ideia de que é importante articularmos a regulação com a inovação tecnológica e encontrarmos aquele balanço que não faça com que a inovação fique atrasada, mas ao mesmo tempo, e volto ao meu ponto inicial, que os valores que nos guiam na sociedade europeia, os valores democráticos, os valores de uma sociedade digital democrática, possam ser mantidos. E é por isso que a referência que a Ana Cristina fez ao Human-Centric Internet, de uma forma mais alargada, Human-Centered Digital Perspective, é absolutamente fundamental para nós. Caros amigos, não vos demoro mais, gostaria, ao terminar a minha intervenção, e por tudo aquilo que eu acabei por referir,
pelo impacto transversal nos diversos setores da nossa vida que os dados têm, acredito verdadeiramente que os dados são a chave que abre as portas de uma economia digital robusta, confiável e inovadora. Uma chave que empodera as empresas, os cidadãos, a administração pública, a tomar as decisões objetivas e informadas que nós precisamos para que a nossa sociedade e a sociedade europeia defenda os valores que sempre defendeu e caminhe pelos caminhos do progresso e da inovação tecnológica. Muito obrigado a todos.